falar um pouco de nutrição hoje, porque eu tenho percebido que as pessoas, elas acham que as doenças aparecem assim, de um dia para o outro. É uma coisa inexplicável, ninguém sabe explicar porque apareceu. E elas não fazem a correlação do que causou a doença. Para mim, toda doença começa com a nutrição. Aliás, a falta da nutrição. Para mim, começa dessa forma. É o meio ambiente que você está inserido e as emoções que você tem vivido. Para mim, esses três fatores que acabam ou proporcionando muita saúde para você ou te adoecendo. E é incrível que as pessoas, elas não têm esse tipo de pensamento que é óbvio. O que nutre as suas células é aquilo que você põe na boca, é aquilo que você come. Não tem mágica, não tem como o seu corpo absorver nutrientes se não for dessa forma. Então as pessoas, o que elas estão fazendo? É simples, elas comem processados, ultraprocessados, comida que nem é comida, e passa alguns anos, você começa a ver esse tipo de problema em você. Só que ninguém quer ver o óbvio, Elas acreditam que, não sei, acreditam eu não sei, assim, na minha cabeça, é algo inexplicável. Por que a pessoa não consegue ver o óbvio na frente dela? É o óbvio. Se você não está sendo exposta, não está num meio ambiente que é extremamente poluído, que tem radiação, enfim, que tem N fatores que te levam à doença, então você tem que pensar o quê? O que está te levando à doença? Na maioria das vezes, o que eu percebo nem é tanto emocional, entendeu? Porque quando você deixa de se nutrir, o seu emocional fica muito abalado. É claro, traumas, assim, coisas muito traumáticas, sim, mas aquela coisa que vai vindo ao longo do tempo, sabe? Ao longo do tempo, esses sentimentos que você vai adquirindo, dá para você tentar reverter até mesmo com a alimentação. Às vezes, quando você se alimenta de uma forma adequada, correta, você começa a reparar que você tem mais energia, que você consegue fazer as coisas melhor, pensar melhor, entendeu? Tem muitos estudos que relaciona a depressão à falta de B12, e tem pessoas que começam a suplementar a B12 e já começam a se sentir melhor. Então, assim, antes mesmo de qualquer medicamento, invista na nutrição. Comece a comer melhor, direito, comida de verdade. Porque hoje tá acontecendo uma coisa que é louco, assim, é uma loucura. Você vai pra internet, aí um médico diz que não pode comer isso porque faz mal. Aí vem outro e fala que tem que comer isso porque faz bem. E acaba deixando todo mundo, assim, sem saber o que fazer. Exatamente sem saber o que fazer. Então, é o que eu acredito. Cada médico, cada nutricionista e pessoas, elas acabam sendo levadas por um viés. Por mais que você diga que não, sim, a pessoa é levada a acreditar naquilo que ela já acredita. Então ela vai buscar informações, ela vai buscar tudo que ela precisa para validar aquilo que ela pensa, entendeu? Ela vai fazer isso. Ela vai atrás de estudos para ela confirmar aquilo que ela pensa. Ela vai atrás de embasamentos científicos. Ela vai atrás do que for para dizer, olha, tá vendo? Isso aqui tá correto. Os estudos apontam que isso aqui está correto. Eu não sou diferente de ninguém. Eu me incluo também. Eu tenho um segmento que eu acho que para mim é o mais correto, mas como é que eu tento
sabe, não ser influenciada tanto por isso ou por aquilo. Eu procuro sempre seguir profissionais que têm uma linha um pouco diferente um do outro, mas que muitas vezes convergem na mesma opinião. Eu já falei isso em outro vídeo, por que eu deixei de ser vegetariana, que eu acabei escolhendo o equilíbrio. Por quê? Porque se eu excluo alguns alimentos em uma dieta ou excluo muitos alimentos em outra dieta, vai chegar uma hora que isso vai me fazer mal, entendeu? A dieta vegana, vegetariana estrita, ela é ótima, ótima para você dar um descanso para o seu corpo, mas você não deve seguir ela por muito tempo, porque ela acaba fazendo com que você não deixe de absorver nutrientes importantes para você. A dieta carnívora, se você come comida industrializada, você come comida junk food, se você come coisas assim e você de um dia para o outro só come carne, é claro que vai te fazer bem, você vai se sentir super bem, mas excluir todo o resto, para mim não é algo saudável, não é algo que o seu corpo ele vai lidar muito bem, igual a dieta vegana. Então, o melhor dos dois mundos é o equilíbrio, é poder comer legumes, verdura, frutas, vegetais e comer a carne também, ter um equilíbrio. E excluir os ultraprocessados, que são esses que são os vilões, entendeu? Não é aquela coisa, não pode comer arroz. O arroz com feijão te dá a proteína completa que você precisa no dia. Você vai excluir o arroz? E aí a pessoa vai lá e procura embasamento científico para falar que não pode comer ou que pode comer, entendeu? Então é complicado, é difícil. Então a gente tem que começar a sermos seres pensantes, temos que começar a pensar. Na época dos meus avós, dos meus bisavós, o que eles comiam? Eles comiam ultraprocessado? Comida que tinha números? Eu fiz também um vídeo falando a respeito dos preservativos, né? Dos corantes, dos edulcorantes e assim vai, que preserva a comida. Dá uma olhada, porque pra mim, se tem número dentro do ingrediente, se tem um nome muito estranho que eu não sei o que é, nunca vi, nunca peguei, eu já penso duas vezes antes de levar para casa. Enfim, eu prefiro não levar, porque hoje em dia é assim, você vai catar qualquer produto embalado e tem um monte, mas é um monte de coisa que você não sabe o que é. É demais. Agora imagina você comendo isso todos os dias. Vai chegar uma hora que seu corpo não aguenta. E se você vem desde a infância comendo tudo errado, isso vai chegar mais cedo. Qual que é o problema de comer fruta, gente? Qual que não tem essa conversa? Porque fruta tem frutose. Sim, mas tem a fibra, que a fibra vai fazer você absorver essa frutose de uma outra forma. Nosso corpo precisa de fibra. Eu já falei isso. Não caiam na conversa de que, porque o nosso corpo não precisa de fibra, sim, para poder absorver melhor os nutrientes. É tudo um equilíbrio. O arroz, feijão, a carne, a batata, a cenoura, sabe? Tentar comer comida bem variada e variar entre os dias. Tentar fazer isso todos os dias, porque as pessoas também comem uma comida monótona todos os dias. Então começar a combinar os nutrientes para você poder absorver tudo que você precisa em dias variados. E a gente tem que normalizar, voltar a comer comida de verdade. As crianças hoje, elas não sabem o que é uma fruta. Se você der uma fruta na mão da criança, ela não sabe dizer o nome daquela fruta. Mas se você der um salgadinho, der um ultraprocessado, ela vai saber o que é. Ela vai saber exatamente o que é. E a gente tem que começar desde pequenininho a falar
para a criança, você tem que comer e oferecer alimentos saudáveis para a criança. No começo vai ser difícil. Se ela está acostumada a comer um monte de porcaria, no começo vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas depois de um tempo ela vai acostumando a comer as coisas saudáveis. Eu fiz isso, eu passei por isso. Porque chegou um ponto que a criança não queria mais o que era saudável. Ela só queria o industrializado. E aí foi a hora que eu falei, não, chega, acabou. Vou começar a dar, vou começar a oferecer. Na minha casa eu tenho uma regra que é, você não tem que gostar, você tem que comer. Se eu sou adulta, eu tô dando a comida pra você, é porque ela vai te fazer bem, entendeu? Então, acaba que aqui a gente come muita salada, muito legumes, verdura, come as carnes, tento variar todo dia um tipo de carne diferente. Eu também coloco bastante grão, sementes, sabe? Tudo de uma forma mas bem variada e todos os dias tentando variar esse cardápio, porque dá pra fazer. As pessoas falam, porque comer saudável é caro. Gente, não é caro. Não é caro. Se você pegar um salgadinho e você pegar esse salgadinho, ver o preço dele por gramas do que você tá comendo e comprar, sei lá, um pacote de lentilha, você vai ver que é muito, mas é muito infinitamente mais barato. Mas meu filho não come, mas eu não gosto, porque o problema tá na base. A gente cresceu começando a comer tanta coisa que nossos pais, nossos avós não comiam, e isso tá refletindo agora. Você começa a ver as pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais novas, tendo câncer cada vez mais novas, morrendo cada vez mais novos. E outra, sabe o que é caro? Sabe o que é caro, gente? É doença. Doença é caro. E quando você começa a comer tudo errado, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver o problema hoje, você vai ver o problema daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, se você for uma pessoa que veio de uma infância comendo super bem. Mas o que eu tenho visto cada vez mais são crianças comendo tudo errado, desde pequenininho, desde que param de ser amamentados. Aí eu já começo a introduzir tudo que é ultraprocessado para criança, e aí a criança vai ficando seletiva. Mas eu dou bolachinha com leite, com achocolatado para ele, porque ele só come isso. Gente, por que ele começou só a comer isso? Por que ele tá seletivo? Por que ele tá com problemas? Por que ele, sabe, não desenvolve igual as outras crianças? Começa a pensar nisso, refletir. O óbvio tá na sua cara. Se ele tá seletivo é porque você foi deixando, e você ele foi falando, eu não quero isso, eu não gosto disso, e você simplesmente foi deixando de dar, foi deixando de oferecer. É difícil sim oferecer coisas saudáveis para o seu filho, num nível que ele já não quer mais, que ele não aceita. Mas você tem que oferecer, todo dia você tem que oferecer, você tem que parar de comprar esses ultraprocessados, que uma hora ela vai começar a comer a maçã, vai começar a comer a comida de verdade, o arroz, feijão, sabe? Uma carninha, uma salada, um refogado, ela vai começar a comer. E eu vejo que os pais são muito, sabe, permissivos com essa coisa de ele não gosta, ele não quer, mas pelo menos ele tá comendo uma bolachinha. Gente, o mal que você tá fazendo pro seu filho, você não pensa? O mal que você tá fazendo pra você, e o que eu falo é sempre a longo prazo, não é hoje que vai dar o problema vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, depende do seu organismo. Então, começar a incluir mais coisas saudáveis no seu dia a dia. Comece a incluir coisas mais saudáveis. Não vai ser, que eu digo, não vai ser radical já que está fazendo tudo errado, mas começa a não comprar muitas coisas, começa a substituir. Mas eu gosto de um doce, né? Eu adoro um doce. Faz na sua casa. Começa a fazer na sua casa. Começa a substituir tudo aquilo que vem no mercado, porque você não sabe direito o que tem ali dentro, é cheio de números, é cheio de ingredientes que você nunca viu, nunca pegou,
Você nunca pegou na mão, então não caiam nessa de que, ai, porque é mais rápido, porque é mais fácil, não sei, cozinha um dia inteiro, né? Pega o seu domingo e congele a comida. É bom comer comida congelada? Na minha opinião, não, é péssimo, mas se é o que dá pra fazer, você vai fazer assim, coloca bastante tempero, coloca aipo, coloca alho poró, alho, cebola, coloca especiarias, né, orégano, coloca alecrim, vai misturando tudo para dar mais sabor para sua comida e vai substituindo, vai aos poucos deixando de comprar aquele monte de comida ultraprocessada que só vai te adoecer, porque é isso que vai acontecer. Gente, a gente fica doente exatamente por tudo aquilo que a gente ingere, entendeu? Então, tentar primeiro ter uma alimentação mais saudável, mais forte, e aí você vai ver que você vai melhorar de muita coisa você vai melhorar. E se você não melhorar, e aí sim, começar a ver o seu meio ambiente, ver o que você pode excluir do seu meio ambiente que tá te fazendo mal, porque isso acontece também. Eu mesma moro numa cidade extremamente poluída, eu sei disso que me faz mal, mas eu tento me blindar de alguma forma. Eu excluí quase que 100% da maquiagem que eu usava, eu ainda uso um batom, ainda gosto de usar, mas assim, dias bem esporádicos. Eu parei de usar creme hidratante, protetor solar, todo o meu shampoo, condicionador, eu leio o rótulo, tem que ser vegano, orgânico, sem parabenos, sem fitalatos, eu sempre tô olhando, porque existem uns produtos um pouco mais naturais, os batons que eu ando comprando também, eu fico de olho para ver o que é menos pior, o que vai agredir menos o meu corpo. E é isso, gente, tentar excluir essas coisas que nos fazem mal e acrescentar tudo aquilo que nos faz bem e começar a refletir, começar a pensar, porque eu vejo, a gente vai sendo, vai sendo movido junto com a massa e tá todo mundo fazendo e tá todo mundo consumindo e tá todo mundo... E a gente acaba fazendo a mesma coisa. E aí a gente acaba colocando na nossa cabeça que a gente tá doente por algum medicamento que a gente teve que tomar, entendeu? É difícil, medicamento também não é uma coisa muito bacana, mas às vezes você tá doente porque você não se alimenta bem, porque você não dorme bem, porque você fica, não dorme bem porque fica muito tempo também junto dos eletrônicos, e aí não se alimenta bem, e aí começa a não lidar bem com as suas próprias emoções, e começa a ficar muito estressado, porque hoje em dia estresse é uma coisa normal. E aí quando você vai ver, você tá com uma doença que nem você sabe de onde ela surgiu, com os nomes... Cada vez mais você vê uns nomes estranhos para as doenças, era uma doença rara, mas que agora muita gente tem. Vocês já repararam nisso? Começar a repensar tudo que te faz mal, tudo que você poderia evitar, entendeu? Começar a repensar e começar a ver o óbvio. Gente, vamos começar a ver o óbvio, vamos começar para quem quer ter uma saúde, né, e uma vida de qualidade, para quem quer entrar na velhice sem ter muito problema, porque não adianta você se entupir daquilo que te faz mal e acreditar que aquilo que te faz mal não é o problema. Aquilo não é o problema, aquilo não vai me matar, eu posso consumir, mas não é assim que funciona. E às vezes é um fator de muitas coisas. Às vezes você faz procedimento estético, né? Coloca substâncias que você não sabe direito que seu corpo não vai absorver, que vai dar problema. E aí você usa maquiagem cheia de chumbo, e aí você come ultraprocessado, e aí você só bebe a água de plástico, e aí você, usa sua roupa de poliéster, olha que beleza, você vai pra academia, isso acontece comigo também. Você vai pra academia com a roupinha de poliéster pra ficar lá suando, que é uma beleza, só que não. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar também
Além de não usar, porque quando a gente começa a não comprar esse tipo de roupa, de alimento, não consome esse tipo de coisa que vai fazer mal pra gente, a indústria tem que mudar. A indústria começa a mudar. Por quê? Porque a indústria, ela só muda quando a demanda começa a ser diferente. Então, se você não aceitar certos tipos de coisas, se você começar a mudar, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei a comprar orgânico, que era muito, mas era muito caro. Hoje o orgânico já é mais acessível para muita gente. Às vezes o orgânico tá no mesmo preço do que o alimento que tá cheio de veneno. Então, é uma questão de se adaptando. Quando você muda seus hábitos, o seu paladar muda. Depois você não vai comer aquele tipo de comida que te fazia mal com tanto gosto, né? Você não vai gostar tanto porque o seu paladar vai mudando. Então, vamos melhorar esses hábitos, principalmente com as crianças, porque eu vejo assim, olha, eu sou adulta, se eu quiser comer coisa que me faz mal, se lá na frente eu tiver problema e eu ficar doente, a responsabilidade é toda minha. Mas a criança, a responsabilidade é sua, sim. Então, e se você, desde pequenininho, se você começar a mostrar para o seu filho a comida de verdade, se for introduzindo e ele for comendo, quando ele se tornar um adulto, é muito provável que ele vá continuar comendo saudável. E o contrário também é verdadeiro. Se ele desde pequeno só come comida ultraprocessada, ele só come comida que não nutre ele vai continuar comendo essas mesmas comidas e vai ter problema de saúde cada vez mais novo, que é o que a gente está vendo. E aí as pessoas falam, mas isso é genética. Não é genética, isso é o hábito que você herdou dos seus pais e você seguiu adiante, entendeu? Então, quebrar um pouco isso. Agora, se você já for adulto e você percebe que você não funciona no 100%, sabe que você tem problema de saúde, começar a melhorar, se for difícil de uma hora para outra, que seja aos poucos, porque não dá, gente, não dá, a gente tem que se nutrir. Nutrindo o corpo, a gente nutre a mente, a gente acaba se livrando de vários problemas de saúde, até problemas mentais por conta disso. Escolham coisas minimamente processadas. Escolha estar mais do lado da parte do hortifruti do mercado. Vá em feiras livres, né? Já que quem está no Brasil tem essa oportunidade. Eu não tenho mais essa oportunidade porque onde eu moro não existe. Mas o importante é a gente ter noção, a gente saber, ter consciência do que está fazendo mal, entendeu? Isso faz mal para mim, eu vou parar. Ou isso faz mal para mim, eu vou continuar e eu vou assumir os riscos. E se eu ficar doente lá na frente, eu sei que a culpa foi toda minha, que eu não mudei. Então, vamos começar a ser mais consciente com aquilo tudo que a gente coloca na boca, entendeu? É esse o recado que eu tenho por hoje. Espero ver vocês no meu próximo vídeo.